Olá, vamos tratar das modalidades da construção no que diz aspectos às incorporações imobiliárias e empreendimentos. Vamos relembrar um pouquinho. Eu falei de contratos, eu falei de deixar tudo estipulado, deixar tudo firmado, deixar aquele instrumento jurídico bastante simplificado e bastante objetivo. Pois bem, é nesse mesmo momento que o senhor incorporador deverá definir a modalidade de construção. A Lei 4.591, ela nos dá duas modalidades. Existem duas modalidades distintas de contrato de construção. A construção por empreitada e a construção por administração. Pois bem, vamos lembrá-los. O que é a incorporação imobiliária? Que instrumento jurídico nós temos? Um instrumento, um contrato bilateral entre o incorporador e o adquirente, o comprador, com a intenção de vincular nesse contrato a aquisição de uma fração ideal. Só do terreno? Não. Há a intenção de se construir algo lá. Mas é importante deixar claro como será esta construção. Qual a modalidade, qual o regime? Por empreitada, por administração? É simples assim? Não, não é tão simples. A construção, a modalidade de construção por empreitada, ela nos apresenta duas fórmulas, duas maneiras. A construção por empreitada a preço reajustável e a construção por empreitada por preço fixo. Pois bem, o que é construção por empreitada em regime de preço fixo? Ou seja, lá quando os senhores forem assinar aquele contrato, onde estão vendendo a fração ideal e uma intenção de compra, e optando pela modalidade de construção por empreitada a preço fixo, os senhores deverão ter todo o cronograma financeiro da obra, todos os custos estabelecidos, quanto vai custar, e obviamente incidir sobre esse preço o lucro natural. Pois bem, a partir do momento que os senhores incorporadores, construtores ou não, determinarem que no seu contrato será feita a construção por regime de empreitada por preço fixo, entendam, no período de execução de obra, os senhores não poderão, de maneira alguma, reajustar valores. Não, mas espera aí, teve uma alteração no preço do ferro, do cimento, da areia. Os senhores terão que incidir e assumir todo esse risco, quando for contrato por empreitada a preço fixo. É um preço pré-determinado, é aquele valor. Os senhores deverão cumprir aqueles cronogramas e aqueles valores que os senhores colocaram, independente se o mercado tiver uma alta ou uma baixa. Então é importante que, antes disso, seguindo as orientações do projeto técnico, os senhores tenham um controle bastante específico, bastante minucioso dos seus custos e coloquem uma margem de valor prevendo se o mercado está em alta ou está em baixa. Mesmo com a inflação estável, gente, nós sofremos, infelizmente, dentro do mercado da construção civil, uma influência externa nos valores dos materiais de construção e até mesmo dos serviços, em função da alta de oferta e a alta demanda de construção no Brasil, o preço do serviço da mão de obra, ele tem uma certa oscilação. Os senhores que são incorporadores construtores conhecem isso. E é muito importante também, lá no seu contrato com o construtor, caso seja o caso o senhor seja um incorporador apenas gestor, prever isso, tomar esse cuidado, para não tomar susto. A outra modalidade por preço reajustável, ou seja, a modalidade, o contrato de empreitada por preço reajustável, é um contrato mais flexível. Mas isso deve estar claro ao seu adquirente. Ele deve saber que está assinando um contrato que pode ter reajustes. Lá nesse contrato, os senhores devem determinar quais serão os índices de mercados. Será o CUB, que é fornecido pelo CREA? Será o CUB o que rege, né? Existe um preço por metro cúbico de determinada construção e todas as tipologias que envolvem. Será através desse ou qualquer outro índice de mercado. É importante enaltecer. Dentro dos artigos 55, 56 e 57, a definição de contrato por empreitada com preço reajustável, ele é bastante descrito, é muito amplo. Você encontra dentro da 4.591 todas as possíveis nuances e todo o embasamento legal para você poder ter esse tipo de contrato. Vejam os senhores,
por preço reajustável, contrato por empreitada por preço reajustável, os senhores devem ter claros que a qualquer momento, a partir do momento que o senhor chame o seu cliente para dizer, olha, existirá um reajuste com base naquele determinado índice do valor da prestação que ele está lhe pagando, percebam, o senhor entra novamente lá num fator, num momento bastante característico, que vem lembrar o patrimônio de afetação, onde, lembram, a comissão de representantes pode interferir. É o tipo de contrato mais usado no mercado. Contrato por empreitada com preço reajustável, principalmente nos grandes empreendimentos imobiliários. Esse é o tipo de contrato que é mais utilizado no mercado atual. Tem os seus riscos? Tem. Como o preço fixo tem. Então, os senhores têm que optar, quando escolherem a modalidade, de deixar bem claro, preço fixo, entender os riscos que os senhores correm. Preço reajustável, deixar bem claro qual o índice que vai fazer esta alteração, esse reajuste, num período que vai de 1 ano e 8 meses, dependendo do tipo de empreendimento, até 3 ou 4 anos. Percebam, é muito importante trazer ao seu conhecimento tudo que a Lei 4.591 de 64 nos dá. Ela nos oferece um embasamento jurídico perfeito. Para você criar um instrumento jurídico, um instrumento legal, o contrato, junto ao seu adquirente, junto ao seu cliente, que lhe dê toda a possibilidade de conseguir controlar e prestar contas disso. Não pensem os senhores que pelo fato da palavra reajustável estar dentro dessa modalidade, ele te dá toda a flexibilidade de mudar o preço a seu bel prazer. Isso não pode ser. É a modalidade que mais tem restrições. É a modalidade que tem mais exigências dentro do escopo da Lei 4.591 e também do Código do Consumidor. É muito importante ter o conhecimento de toda aquela legislação já apresentada aos senhores. E, por final, nesse momento, no que diz respeito às modalidades de construção, nós vamos tratar aqui de uma segunda, ou seja, da segunda modalidade, da construção por administração. O que é construção por administração? É raro? Talvez não. Nos grandes centros, nós temos uma certa dificuldade de encontrar esse tipo de modalidade, construção por administração. Mas em cidades de porte médio e de menor porte, é mais comum. O que é a construção por administração? Onde a figura do incorporador oferece a fração ideal, os chamados loteamentos, em regime de condomínio. Ele vai, loteia, faz toda a infraestrutura, ruas, energia, esgoto, a parte hidráulica e tudo mais, e vende o terreno ao adquirente, com a intenção de construir, seguindo o regimento do condomínio, do futuro condomínio, não é? Então, ele dá a possibilidade e as diretrizes internas, as quais devem estar registradas, seja essa modalidade de construção, de a venda de apenas os terrenos, possibilitando ao adquirente a contratação de mão de obra para executar o seu projeto. Projeto esse que deve ser aprovado, e está bem claro lá no registro de imóveis que vai ser assim, que a modalidade da construção será por administração. Então vamos esmiuçar essa modalidade de construção por administração. É onde o adquirente, ele compra o terreno, a fração ideal, e o direito de utilizar o playground, a piscina, o salão de festas. Então, lhe é dado o direito de contratar o construtor. E não mais é responsabilidade do incorporador tal função, mesmo que ele não seja o construtor. É dado ao adquirente, mas isso é o direito de construir a tipologia que lhe for mais interessante da sua residência. Isso é mais comum em residências, não em edificações. Então, percebam, senhores, saber o conteúdo da Lei 4.591/64, ou seja, de 1964, é muito importante. Lá nós temos contemplam todos esses aspectos da legislação. Construção por administração. É comum? É comum. É dado ao direito ao adquirente de executar a obra sobre o seu controle, facilitando a vida do gestor, ou seja, do incorporador.